o dono do lugar, é o Pinga, é o dono da oferta toda, é o dono da entrega toda, é o dono da zorra toda. As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. O varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. Verdade? Na minha casa eu tenho um DVD. Eu comprei 26 mensalidades na Casa Bahia. O que aconteceu com a Via Varejo, meus amigos? Dona de marcas conhecidíssimas como Casas Bahia e Ponto Frio, se tornou um dos maiores fracassos recentes da Bolsa de Valores, com quase 70% de queda apenas em 2023. Uma empresa que tinha, não sei se você lembra, 46 mil funcionários no começo do ano, amargou um prejuízo de quase 300 milhões no primeiro trimestre, quase 500 milhões de prejuízo no segundo trimestre desse ano. Antes Via Varejo, depois Via, agora BHIA3. Mudar de nome não vai mudar a realidade. Será que a empresa se encontra numa via, ou melhor, num beco sem saída? Será que as profecias do Barsi sobre as ações de empresas de varejo vão continuar se concretizando por aqui? Eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo aqui, tá? É fazer uma análise e tentar entender o que aconteceu com a empresa. Eu não estou aqui achando legal a situação da Via Varejo. O objetivo desse conteúdo é tentar fazer uma análise e entender o que aconteceu e está acontecendo com a empresa, como que esses problemas atuais são parecidos com os que impactam muitas outras empresas de varejo aqui no Brasil. O nosso tema central é a Via Varejo, mas se você prestar atenção, você vai ver que alguns pontos que a gente vai ver aqui, que também vamos comentar, servem de alerta para quem investe em qualquer outra empresa de varejo. Esse vídeo também não tenta, nem mesmo de forma indireta, recomendar a compra ou a venda de qualquer ação. Quem é inscrito antigo aqui já sabe que o meu objetivo é trazer conteúdo capaz de gerar autonomia para os investidores nos seus investimentos. E por isso que, se você é inscrito antigo, você também já deixou o like nesse vídeo. Nós apoiamos o fim da diquinha. Mas, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Badu Vieira e esse é o Valor em Ação. No vídeo de hoje, a gente vai entender se a Via Varejo realmente fracassou ou se ainda realmente existe esperança para os que investiram e ainda possuem ações da empresa. Será que vale a pena? Agora ficou barato? Via Varejo é uma das maiores empresas do seu setor no país, com milhares de funcionários. E além disso, caso você não saiba, ela tem aproximadamente 451 mil acionistas. Semana passada foi um verdadeiro Deus nos acuda para a Via Varejo. Muitos investidores estão confusos e indecisos no meio desse monte de notícia, queda das ações, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Desde janeiro, a queda acumulada já é de quase 70%. As ações da empresa derreteram mais de 35% nos últimos dias, caindo para o patamar de 75 centavos, 70 centavos mais ou menos. E é bem provável que os controladores já esperavam por essa queda, ao contrário dos minoritários, e eu vou dizer por quê. A partir de 20 de setembro de 2023, as ações da empresa passarão a ser negociadas na Bolsa com um novo código de negociação, BHIA3, substituindo o ticker atual VIIA3. E em um comunicado aos acionistas, a Via Varejo disse que esse posicionamento de marca novo está reforçando a estratégia da companhia de, abre aspas, focar no DNA, sua principal bandeira, resgatando o histórico de bons resultados das categorias core, nas quais somos especialistas e reconhecidos como destino de compras. Entre aspas, a empresa parece que resolveu deixar claro que vai sair meio que dessa briga que está acontecendo, está rolando no varejo, vai focar no que ela sabe fazer. A impressão que fica é que também deixou meio de lado essa briga do digital, já entendeu que não vai conseguir ser top 1, 2 ou 3 no e-commerce, o que de certa forma também é ruim, já que é o futuro. Mas para entender essa história um pouquinho melhor, o que a gente tem que fazer? A gente precisa voltar
até o dia 31 de agosto, final do mês passado, quando a gente viu notícias da empresa que estava contratando bancos para fazer uma oferta no valor de R$1 bilhão em novas ações. Então, de forma simples, a Via Varejo foi procurar o Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, pedindo ajuda para que eles ajudassem a empresa a emitir novas ações no mercado, porque ela estava precisando recompor o seu caixa, reforçar o seu caixa, estava precisando de dinheiro. Ainda está, na verdade. Mas você entendeu exatamente o que eu quis dizer aqui e a situação dela. E por mais que esse tipo de estratégia de emitir novas ações tenha suas vantagens, existe um problema que é justamente a diluição do acionista, já que ou você que é sócio da empresa coloca mais dinheiro ou você vai ter uma posição proporcionalmente menor em relação ao novo número de ações após a oferta. Além disso, a gente tem outro problema. Convencer uma galera grande a colocar dinheiro num negócio que não parece muito bem das pernas. Quando você precisa convencer pessoas a comprarem algo que elas não enxergam muito valor, o jeito é você baixar o preço mesmo. E esse é o maior problema para Via Varejo e para os seus acionistas, na minha opinião. Aqui nessa matéria dessa quarta-feira, da última quarta-feira, dia 13, você pode observar que a Via Varejo precificou a oferta em 80 centavos por ação e conseguiu arrecadar apenas 622 milhões, quando o seu objetivo era quase R$1 bilhão. Como eu disse, isso significa que a emissão captou 36% menos do que o esperado. E esses 80 centavos representam um desconto de quase 28% no preço das ações no momento da oferta. Ou seja, o capital social da Via saiu de 5,1 bilhões e passou para 5,4 bilhões. E você já deve ter notado que essa diferença é menor que os mais de 600 milhões que a empresa captou na oferta. Nem tudo ela usou para aumentar o capital social. Mas, em outras palavras aqui, o investidor que tinha ações da empresa e que não participou sofreu uma diluição significativa na participação, que significa que cada ação que ele tinha agora representa uma parcela muito menor do capital social da empresa. Os grandes investidores institucionais acabaram saindo com a maior parcela das novas ações, pagando, como a gente viu, muito mais barato, um desconto de 28%. Isso sem falar que quem participou dessa oferta de ações tem o direito a um bônus de subscrição sem custos adicionais. Mais uma vez, os tubarões dando na cabeça das sardinhas na Bolsa de Valores, que insistem, às vezes, em investir em ações de setores delicados sem entender muito bem o que está fazendo. Mas o que a gente precisa realmente entender é por que a empresa precisou fazer uma emissão de ações. Qual o motivo? O que está acontecendo com a Via Varejo? O que aconteceu nos últimos anos para que a Via chegasse a ponto de precisar diluir os acionistas de forma brutal só para conseguir seguir de pé? E aí você olha que, apesar do histórico ser realmente difícil para a empresa, seria até injustiça da nossa parte aqui, da minha parte, dizer que ela sempre esteve numa fase ruim e difícil como ela está agora, porque não é isso que a gente olha nos números. Se a gente entrar aqui no Investidor 10, a gente vai ver que a receita líquida da Via Varejo, ela segue até que uma tendência de alta nos últimos 10 anos. O problema é que, apesar de ter sido lucrativa em 2013, 14, 15, a Via Varejo entregou prejuízo de 95 milhões em 2016, voltou a lucrar em 2017, depois mais prejuízo em 2018, 2019, para finalmente ter um lucro realmente bom em 2020, mas a alegria durou pouco. Em 2021 e 2022, a Via voltou a ter prejuízo e tudo indica que em 2023 vai ter outro prejuízo bilionário. Junto com o resultado do segundo TRI, ela também anunciou um plano de transformação até 2025 com mudanças estruturais, junto com o resultado do segundo TRI desse ano. Então, fechamento de 100 lojas, até 100 lojas, com o objetivo de enxugar custos e despesas. Legal, tem que fazer isso mesmo. Só que agora a narrativa também por trás dessa nova emissão é a de que, a partir de 20 de setembro, as ações passarão a ser negociadas com outro código, o BHIA3, remetendo aquele velho passado ali de Casas Bahia, substituindo o atual Via 3. E aí, em comunicado ao acionista, a Via Varejo disse que o novo posicionamento, a Via, eu nem sei mais como é que eu chamo, porque muda tanto de nome, mas nesse novo posicionamento da marca, ela está reforçando
a estratégia da empresa de focar no DNA de sua principal bandeira, resgatando esse histórico de bons resultados nas categorias core. Ela vai resgatar esses resultados, tentar resgatar pelo menos, né? Porque não resgatou nada ainda. Mas até retomaram o slogan antigo, recontrataram o seu principal garoto propaganda, mas como eu disse, mudar o nome não muda mais nada. Tentar não é suficiente. Uma empresa precisa dar lucro para se manter de pé. Em 2020, como eu falei, por causa de tudo que estava acontecendo no cenário global, a empresa lucrou bastante. A maior parte das pessoas em casa, isso aumentou a procura por móveis, eletrodomésticos, televisão, sofá, cama, ar-condicionado, enfim, bens duráveis, que é o core business da empresa, né? Vendeu pra caramba naquele ano, os principais produtos que a empresa realmente vende, ela conseguiu desafogar aquele estoque, lucrou muito. Além desse aspecto, a gente teve também a injeção de dinheiro que veio por parte do auxílio emergencial, também a queda da Selic para 2%, isso ajudou a turbinar o consumo. Só que os ventos favoráveis não duram para sempre no varejo. O auxílio emergencial acabou, a Selic começou a subir, bateu em 3,75%. As pessoas não trocam de televisão e geladeira todo ano, muito pelo contrário. E aí esse fator cíclico, ele é o principal ponto que faz o setor de varejo no Brasil ser tão complicado. As empresas precisam constantemente de auxílio, de ajuda do governo, dar uma desafogada ali, de um fôlego meio que externo aqui no Brasil, o que não é bom. Não é à toa que você vai ver ali a Trajano da Magalu, ela foi a público reclamar da taxa de juros. As ondas dos ciclos de crédito aqui no Brasil estão mais para tsunami do que para marolinha mesmo. Você olha nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, você tem várias e várias empresas de varejo que estão operando há décadas e mais décadas e que seguem crescendo, seguem lucrativas, enquanto aqui a coisa é mais difícil. O próprio Barsi já falou que varejista quebrar não é questão de se e sim questão de quando. Então você tem juros altos, inflação, isso acaba tornando ainda mais cíclico um setor que já é cíclico demais naturalmente. Talvez você tenha condições de trocar um móvel da sua casa, comprar um celular novo, quando você tiver com vontade, você der na sua cabeça aí você troca, mas a gente precisa lembrar que essa não é a realidade da maior parte dos brasileiros, muito pelo contrário. E o que dificulta a situação das varejistas é que, vendendo ou não, elas vão ter que pagar os funcionários, pagar os aluguéis, pagar os fornecedores, as empresas tem que pagar suas dívidas da mesma forma também. Na verdade, falar aqui que elas têm que pagar as dívidas da mesma forma seria até bom, né? Mas é justamente nos períodos de mais dificuldade, maiores dificuldades, que as dívidas ficam mais caras, mais difíceis de serem pagas, os juros aumentam. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que, por mais que isso também seja verdade para outras varejistas, tipo Magazine Luiza, Americanas e algumas outras empresas de varejo, elas acabam às vezes sofrendo menos que a Via Varejo por uma série de outros fatores. Até mesmo por conta de uma gestão mais qualificada, de uma gestão que acertou mais nos últimos anos, que tomou decisões melhores. E é isso que faz uma empresa ir para frente, e faz eu, você e qualquer pessoa, seja física ou jurídica, ir para frente, tomar boas decisões. E aí agora talvez você esteja se perguntando justamente isso. Se a empresa está tomando uma boa decisão e se vai ser bom investir na empresa agora. Badu, já entendi qual que é o caso, por que essa situação toda na Via. Agora vale a pena comprar? Vale a pena investir, entrar na empresa agora, comprar mais? Eu disse que eu não ia fazer recomendação nenhuma e não vou fazer, mas o que mais se aproximaria de um conselho para você da minha parte seria: primeiro, abandona o viés da ancoragem. Aquela ideia errada de acreditar que só porque uma ação já teve seu preço em X reais que ela necessariamente vai voltar para o mesmo patamar, só porque caiu demais, está barata, não cai mais. Isso aqui não funciona na prática, costuma terminar muito mal. É por esse motivo justamente que fazer preço médio por fazer em ações que estão desabando é tão perigoso e faz tanta gente perder um monte de dinheiro na Bolsa de Valores. Muita gente, né, que ainda pensa que uma ação que era R$100 caiu para 50, agora ficou barato, não pode cair mais de 50%, aí você vai lá e compra porque já caiu muito, aí cai mais ainda na sua mão, a ação cai mais de 50%, vai para R$25.
Segue assim até queimar todo o dinheiro que o investidor tinha colocado no início e mais o dinheiro que ele foi colocando depois para tentar baixar o preço médio. No caso da Via Varejo, se você tem ações, pode esquecer essa história de que vai voltar para R$5, R$10 ou para qualquer outro preço que você esteja possivelmente ancorado. Tenta entender a situação da empresa e o que ela pode te entregar da agora para frente. E eu não estou dizendo isso porque eu acredito que a empresa nunca vai conseguir voltar para aquele patamar. Talvez ela até volte em algum momento, mas esse não deveria ser o foco de nenhuma análise. O melhor em casos como esse é se fazer a seguinte pergunta: caso você não tivesse nenhuma ação da Via Varejo, você estaria pensando em comprar nesse momento? Se você não tem, você está pensando, você está cogitando? Se a resposta é sim, se pergunte se esse é realmente o melhor investimento para o seu dinheiro do ponto de vista do custo de oportunidade. É o melhor lugar para você colocar sua grana mesmo? Eu, por exemplo, não gosto muito da ideia de investir em uma empresa de varejo em turnaround. Porque se e somente se tudo der certo e muito certo, você vai ter um retorno que esteja de acordo com o risco que você vai correr investindo numa empresa na situação que está a Via Varejo. Mas essa é a minha opinião e eu vou terminar de concluir essa linha de raciocínio aqui. Eu prefiro investir, por exemplo, em uma empresa de altíssimo crescimento que esteja bem, que esteja conseguindo crescer. Aí você vai falar, Badu, mas aí o múltiplo está esticado. Via Varejo não, Via Varejo está barato. Barato entre aspas, né, meus amigos? Mas mesmo uma empresa de crescimento, se eu invisto numa empresa de altíssimo crescimento que está indo bem, o que pode acontecer é ela não entregar o crescimento esperado e eu não ter um retorno desejado ou não ter nem mesmo um retorno muito grande na empresa. Não vai valer a pena, um retorno pequeno, ou até tomar um certo prejuízo por causa de uma eventual correção no preço das ações, caso a empresa não entregue aquele crescimento. Mas como a empresa está bem, está crescendo, dificilmente essa empresa vai quebrar. Agora, uma empresa na situação da Via Varejo, pode acontecer de você realmente perder todo o seu dinheiro. Então, se pergunte, se você não tivesse ações, você investiria? É realmente o melhor investimento para o seu dinheiro do ponto de vista custo de oportunidade? Se uma dessas respostas for não, não faz mais sentido você perder tempo com esse assunto. Cai fora e bola para frente. Mas estude a fundo o caso da Via Varejo antes de tomar qualquer decisão para investir na empresa. Esse resultado desse follow-on mostrou que tem pouca gente realmente topando colocar dinheiro nela e isso é motivo para preocupar quem investe na empresa. Além disso, nos últimos anos, a companhia tentou se recuperar, ela se propôs ali seguir diferentes caminhos, com vários planos diferentes, mudança de marca, mas resultado que é bom não veio, nada. E eu não quero afirmar que esse é o caso dela, que a empresa não vai conseguir ir para frente, mas se você voltar no tempo, você vai ver que todas as empresas que já quebraram na Bolsa de Valores brasileira sustentaram a narrativa de recuperação até o último minuto. Porque é esse o trabalho da diretoria de qualquer empresa. Ninguém avisa antes que vai quebrar, mas as empresas quebram, pô. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que essa é a realidade da Via e que vai ser o futuro da empresa, que ela vai quebrar. Não, mas pode acontecer. E quem resolver investir nela precisa estar preparado. Preparado, inclusive, para mesmo que a empresa consiga se recuperar daqui a 5, 10 anos, você vai passar um bom tempo aí amargando muito frio na barriga com essas ações. Por isso, cuidado com a posição também que você vai ter. Qual que é o percentual da sua carteira que você vai ter nessa empresa caso você decida investir nela. Boa parte dessa grana que ela acabou de levantar pode ser usada, inclusive, para pagar dívidas. Pode acabar assim, ó. Esses 600 milhões, pouco mais de 600 milhões, podem marcar o início de uma recuperação, sim, nos próximos 5 a 10 anos. Podem marcar uma recuperação, mas também podem representar apenas um suspiro, um fôlego temporário até que a empresa precise de mais capital para retomar o seu fôlego novamente. Então, embora seja tentador você comprar ações a preços muito baixos depois de quedas enormes, na esperança de que elas se recuperem e voltem a ser negociadas naquele patamar, a gente precisa lembrar que muitas nunca se recuperam. E eu nem preciso te dizer o que pode acontecer com a sua carteira de investimentos se você alocar 30%, 40%, 50% em ações da empresa, caso o final dessa história não seja tão feliz quanto você espera, ou seja triste. Então pense bem e tome a sua decisão de forma consciente.
E se você ainda não sabe muito bem como é que você faz para avaliar uma empresa, analisar ações, interpretar os números, indicadores, assista a série sobre análise fundamentalista que eu estou soltando aqui no canal. Já estamos no vídeo 5. A série está muito bacana, você vai gostar muito desse conteúdo, é um conteúdo diferente de quase tudo que a gente tem no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo para você, se você tiver interesse, assista lá que você não vai se arrepender. Não esquece de deixar o like também aqui no vídeo se você não deixou e se inscreva nesse canal. Tamo junto, valeu, abraço!